Eu vou ficar aqui ligeiramente de lado, porque eu vou apresentar algumas imagens daqui a pouco para os irmãos aqui. Mas eu queria começar essa reflexão trazendo à memória dos irmãos um acontecimento que é recente na história do país, mas um acontecimento muito interessante. Um movimento, na verdade, que chamou a atenção, né, do país inteiro. O ano era 2013. E esse acontecimento ficou conhecido na Wikipédia como Jornada de Junho. Jornadas de Junho. Ou Insurreição de 2013. Ou Revolta de 2013. Ou alguma coisa assim dessa natureza. Esse movimento ele se aconteceu em mais de 500 cidades no Brasil inteiro. Os irmãos estão procurando aí na cabeça, né? 2013 foi que houve, né? Que foi assim tão importante. Mais ou menos em 500 cidades brasileiras, envolveu milhões de pessoas. Esse movimento ele foi taxado pela imprensa inicialmente de um grupo de baderneiros, de arruaceiros, de pessoas que, na verdade, não tinham muito assim respeito pelo patrimônio alheio e etc. Esse movimento ele se chamou, na verdade, de Vem Pra Rua. Agora, acho que os irmãos estão já identificando, né? O movimento Vem Pra Rua. E esse movimento chamado de Vem Pra Rua, ele se caracterizava por não ter também nenhuma liderança, e muito menos políticos, graças a Deus. Ou seja, foi um movimento absolutamente popular, totalmente popular. E caracterizado por uma frase que dizia assim: não é só por 20 centavos. Lembra? Não é só por 20 centavos. Essa imagem que você está vendo aqui, e que deu início a esse movimento. Uma imagem muito significativa e extremamente, vamos dizer assim, representativa do que aquelas pessoas estavam defendendo no seu dia a dia. O que as pessoas queriam? Elas queriam que fosse revogado um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus. Os estudantes começaram isso, os jovens bancaram isso e foram para a rua em prol disso. E o movimento começou a tomar corpo e dimensão. E as pessoas começaram a ter... Vou repassar algumas imagens mais aqui para os irmãos poderem ver. As pessoas diziam assim: o povo acordou, o povo decidiu, ou para a roubalheira, ou nós paramos o Brasil. Ou seja, o movimento começou a ter repercussão noutras dimensões. Mais uma imagem, por favor. Essa dizia assim: desculpe o transtorno, estamos mudando o Brasil. Desculpe o transtorno, estamos mudando o Brasil. Quando eu vejo essas imagens, eu fico com muita saudade. Eu fico com muita vontade de que esse movimento pudesse voltar a acontecer. E a imagem talvez mais emblemática, mais lembrada, foi essa próxima que a gente vai ver aqui, que foi o povo, né, em Brasília, em cima do Congresso, tomando todo o Congresso, numa imagem que é espetacular, fantástica, extraordinária, que deixou o Brasil inteiro boquiaberto naquele instante ali. Boquiaberto. Como é que isso pode estar acontecendo? Mas tudo começou com uma frase que dizia exatamente isso: não é só por 20 centavos. E não era só por 20 centavos. Era por muito, muito, muito mais do que 20 centavos. Os políticos ficaram doidos. Oposição, situação, todos eles ficaram absolutamente malucos com essa situação aí. E naquele momento todos eles fizeram um movimento só para mudar o Brasil, para corresponder àquilo que era a exigência das ruas e do povo brasileiro. E prometeram de tudo. Primeiro, revogar os 20 centavos. Tá bom, isso aí aconteceu de verdade. Segundo, prometeram também, além disso, melhorar todo o sistema público de transporte do país. Prometeram mudar o SUS, com UPAs, com isso, com aquilo outro. Prometeram que os 100% dos royalties do petróleo iriam para a educação. Prometeram que 50% dos royalties do pré-sal também iria para a educação. Prometeram também fazer uma reforma política. Imaginem só o que não se promete
no calor da emoção, vamos fazer a reforma política. Prometeram a lei do acesso à informação, prometeram também, e olha só essa última promessa, que iam classificar a corrupção como um crime hediondo. Corrupção é crime hediondo. Crime hediondo, as penas são muito mais sérias. Prometeram, prometeram, prometeram e prometeram. Mas essas coisas, como a gente sabe hoje, não passaram de promessas. Promessas que não foram cumpridas mais uma vez por essa classe política, que eu tenho vontade de dizer uma coisa aqui agora, mas não posso dizer, por essa classe política que nós temos no Brasil e que verdadeiramente a gente elege, mas não nos representa. Mas eu quero fazer uma associação aqui entre essa frase que está aqui, não é só por 20 centavos, com a mensagem de hoje que diz exatamente assim, não é só por um prato de comida. Esse tema de hoje eu tirei exatamente daquela frase anterior. Não é só por um prato de comida. E a gente agora vai entender isso fazendo a leitura de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 15, será o texto que nos servirá de base para a nossa reflexão desta manhã. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 15, nos diz, ou nos relata a seguinte história que vai nos servir de reflexão. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, que é a Babilônia, não é? Para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei da Babilônia, Nabucodonosor, a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem dos nobres e dos nobres. Ele disse assim, eu quero que você traga a mim jovens em quem não houver defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá 4 jovens, um chamado Daniel, o outro Ananias, o outro Misael e o outro Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidênego, ou Abednego, como dizem algumas pessoas. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes ou angustiados, como dizem uma outra tradução, do que os jovens que não são iguais a vocês. Assim, arriscaria a minha cabeça como para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, que hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores,
eles estavam mais gordos que todos os outros jovens que comiam a porção do manjar do rei. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto que nós acabamos de ler. Pai, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de ministrar a Tua palavra, que a Tua graça, o Teu amor esteja sobre mim, que a voz que nós iremos ouvir nesse instante não seja minha, mas seja do próprio Espírito Santo falando a cada um de nós. Fica conosco, Senhor, e nos faz entender que a vida é muito mais do que somente um prato de comida. Nos ajuda a entender que pequenas coisas podem ter grandes valores, grande representatividade diante de Ti. E nós te oramos nesse instante, te pedindo que Tu nos use como instrumentos, somente como instrumentos, em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Não é só por um prato de comida. Não é só por um prato de comida, é por muito mais do que isso. Disse eu para os irmãos que, na verdade, quando a gente observa esse texto, a gente percebe que pequenas coisas, coisas simples, coisas que às vezes a gente não dá muita importância, essas coisas, elas têm um valor extraordinário diante de Deus. A gente poderia, por exemplo, citar aqui aquela oferta da viúva pobre, né, tão famosa, né? Que foi a pessoa que deu centavos, e Jesus olha para ela e diz assim, olha, na verdade, de todos os que deram aqui, que ofertaram aqui, ninguém deu mais do que essa viúva pobre, ninguém deu mais do que essa mulher que deu só essas moedinhas que ela tinha na mão. Então, pequenas coisas diante de Deus, elas podem tomar um volume muito maior do que a gente pensa, do que a gente imagina em nossas vidas. Por isso, nós não podemos desprezar de jeito nenhum o valor das pequenas coisas. Quando eu digo aqui, por exemplo, que não é só por um prato de comida essa situação que Daniel enfrentava aqui, e aliás eu devo dizer aqui que Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias, eles não passavam de jovens que tinham entre 16 e 17 anos de idade. Tal qual os jovens de 2013 aqui no Brasil, juventude. A gente sempre lê o livro de Daniel como se fossem assim, Daniel e os amigos dele, homens já feitos, né? Pessoas de experiência, amadurecidas. Não, não eram. Não eram de forma alguma. Todos os estudiosos dos textos aqui, inclusive porque o próprio texto diz assim, o rei diz assim, Nabucodonosor diz, tragam-me jovens, e não adultos, mas jovens, que possam servir aqui no Palácio Real. Então, quando a gente diz assim, não é só por um prato de comida, a gente tem que dizer por que era que eles tomaram a decisão que tomaram, com a firmeza que tomaram também na vida deles e que nós precisamos também tomar nas nossas próprias vidas. Então vamos completar essa frase dizendo assim, em primeiro lugar, não é só por um prato de comida, é para não nos contaminarmos com o que é bom e o que é melhor e que nos escraviza. Entendeu? Vou repetir. Não é só por um prato de comida, é para não nos contaminarmos com o que existe de bom e do melhor, mas que nos escraviza. Que nos escraviza. Às vezes aquilo que é bom, uma coisa boa, uma coisa que a gente acha que é melhor para a nossa vida, e que nós fazemos opção por ela, ela termina, na verdade, nos escravizando e torna-se o pior para a gente. É quando Daniel, no versículo 8, diz assim, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. O manjar do rei era coisa ruim? Não, não era. O manjar do rei, ou como diz em outras traduções, iguarias finas, não é? Eram coisas muito boas. Os vinhos finos que o rei tinha, tudo aquilo era, como a gente diz assim no popular brasileiro, né? Era do bom e do melhor da gastronomia babilônica naquele instante. Era o que existia de melhor, de melhor, de melhor, de melhor. Qual era a oportunidade que se estava dando àqueles jovens naquele instante? É de que eles, mesmo numa vida de escravos, pudessem usufruir daquilo que seria o melhor da Babilônia para que eles pudessem subsistir, comer. Eles tinham vindo de famílias da linhagem real. Eles eram nobres.
eles estavam acostumados a comer do bom e do melhor lá em Israel. E agora eles tinham a oportunidade de repetir a dose aqui, permanecendo na sua mesma posição, de usufruir do bom e do melhor da vida, mesmo sendo escravos. Aqueles jovens nunca tinham passado necessidade, nunca tinham experimentado misérias, nunca, na verdade, eles tinham sofrido na sua vida anterior. E agora estava sendo dada a eles a oportunidade de continuar vivendo essa vida boa. Mas aquela ótima comida, aquele manjar dos deuses que estava proposto para eles ali, tinha duas coisas que não poderiam deixar de ser observadas. Primeira coisa, a origem daquela carne, a origem daquela comida. A maioria das vezes aquela comida era vinda para o palácio do rei, do templo para o palácio do rei. Eram carnes sacrificadas aos deuses, que eram do bom e do melhor, e que depois do sacrifício lá no templo, era aproveitada na casa real, no palácio do rei. Ou então aquela comida, a origem dela era que ela, na verdade, era consagrada mesmo dentro da casa do rei, e depois, então, era servida, era consagrada aos deuses e depois servida na mesa do rei também. Então, aquela carne dali, aquela comida, aquele manjar, aquelas iguarias finas, como diz o texto bíblico, tinha origem em sacrifícios a reis, a deuses da Babilônia. E aí é onde Daniel olha para aquela situação e diz, isso não é para a gente se alimentar. Tudo bem, o judeu ele tinha, na verdade, um sem número de questões e de situações que ele aplicava, né? Não só no plantar, não só no colher, não só no matar os bois e etc. para comer, ele tinha uma série de regras com relação a isso, eram regras cerimoniais, mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo aqui não é, na verdade, se ser vegetariano, ser vegano, ou... Não se trata disso. Se trata de Daniel olhar para ali e dizer assim, eu não posso comer desse negócio que foi sacrificado a ídolos, a deuses que não existem, seja lá no templo, seja na casa do rei. Então entenda o que eu vou lhe dizer agora direitinho. Daniel, diante dessa situação, ele entende que o bom não é bom e que o melhor não é o melhor para ele naquele instante. Entendeu? Então, muitas vezes, para mim e para você, o bom não vai ser bom e o melhor não vai ser o melhor de jeito nenhum, por mais que a gente ache, imagine que aquilo poderia ser. É aí que, literalmente, Daniel, ele diz assim, eu não vou me deixar contaminar por essa situação. E essa palavra contaminar no original hebraico, ela significa, eu não vou me deixar manchar por essa situação. Ela significa, eu não vou me deixar poluir por essa situação. Seriam duas outras traduções dessa palavra contaminar. Ele está dizendo assim, eu não quero me poluir, eu não quero me manchar. As pessoas às vezes dizem assim, eu não quero manchar a minha reputação, não é? É exatamente esse o sentido aqui, eu não quero me manchar diante de Deus, diz Daniel nesse momento. O bom, o melhor, o mais bem feito, o de melhor qualidade, o mais espetacular, é bom para o rei. Mas nem tudo que é bom para o rei é bom para o servo de Deus. Captou? Captou a vossa mensagem, amado mestre? Nem tudo que é bom para os reis dessa vida é bom para os servos de Deus. Não interessa se é bom para o rei, pode não ser nada bom para o servo de Deus que está aqui embaixo, de maneira alguma, de forma nenhuma. Afinal, o rei é o rei, mas o servo de Deus é o servo de Deus. O que, humanamente falando, pode ser o melhor para todo mundo, espiritualmente falando, pode ser o pior para aquele que é servo de Deus com certeza absoluta. E eu fico impressionado, muitas vezes, quando nós, servos de Deus, nos deixamos contaminar, manchar, poluir por esse ambiente altamente nebuloso, horroroso, terrível que a nossa sociedade vive.
E nós, sem perceber, vamos nos deixando contaminar, manchar, poluir por essa sociedade na qual estamos inseridos. Veja bem alguns exemplos que eu vou dar para os irmãos. Eu fico impressionado como nós nos deixamos contaminar por belas músicas de conteúdos nojentos. E sem perceber, a gente fica se poluindo por músicas que são lindas do ponto de vista rítmico, da melodia, mas que as letras são um lixo. Eu fico impressionado como a gente se deixa contaminar com filmes que são altamente bem produzidos e com mensagens altamente duvidosas dentro deles. Mensagens muitas vezes de violência gratuita, que não passam de forma alguma ensinamentos construtivos, salutares para as pessoas e muito menos para nossas crianças, e a gente se deixa contaminar por ambientes que são assim, ambientes arquitetonicamente maravilhosos e que a vivência dentro daqueles ambientes, daquelas casas ali, são altamente maliciosas, difíceis e complicadas. Como a gente se deixa contaminar por bons negócios, os negócios maravilhosos em que a gente vai lucrar muito, à custa da corrupção, à custa do ficar calado, à custa do ser omisso. E é assim que a gente vai se deixando contaminar pelo manjar do rei, sem perceber. Dessa forma e desse jeito. Olha só o que eu vou lhe dizer. Música não é só música, filme não é só filme, ambientes luxuosos e bonitos não só são ambientes luxuosos e bonitos, bons negócios não só são bons negócios, eles são pratos de comidas que estão sendo oferecidos a gente de bandeja, com tanto, que a gente esqueça de quem é e se escravize a esse tipo de situação. Por isso a gente chega a essa primeira conclusão. Não é só por um prato de comida, diria Daniel agora para mim, para você e para cada um de nós. É para a gente não se contaminar com aquilo que é bom e é melhor e que nos escraviza. E quando a gente vê, a gente está manietado, algemado a certas situações que nos distanciaram enormemente do Deus a quem nós dizemos servir em nossas vidas. Segundo lugar, não é só um prato de comida, é para não nos perdermos, é para não perdermos a nossa identidade, nos transformando em pessoas que nós não somos. Não é só por um prato de comida, não é só um prato de comida, é para nós não perdermos a nossa identidade, nos tornando pessoas desconhecidas até de nós mesmos. Versículo 6 e versículo 7. Observe o que esses versículos dizem. Ele diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá, quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses jovens foram convidados para fazer parte de um programa de treinamento. Na verdade, é um processo de aculturação, cujo objetivo final seria transformá-lo em pessoas que eles não eram até o presente momento. Mas eles passariam por esse curso de trainee, esse programa de descaracterização pessoal, e se transformariam em outras pessoas que eles jamais tinham pensado em se tornar na vida. O objetivo, vamos dizer assim, claro, nítido, né? Era o seguinte: era transformá-los em cortesãos, assistentes de pessoas dentro do Palácio do Planalto. Aliás, do Planalto foi, assim, um lapso, mas eu não estou de todo errado, não. Do Palácio do Rei, a Casa Branca da Babilônia, assistentes, portanto, dentro dos palácios em geral, governadores, tesoureiros, pessoas que ocupariam cargos importantíssimos naquele instante, naquele momento, mas que
na verdade, a ideia era transformar aqueles indivíduos em pessoas que eles não eram. Não era simplesmente ocupar cargos. Para isso, eles teriam que passar por um processo seletivo que já está escrito aí, né? O rei diz assim: olha, traga gente que é jovem, sem defeito, boa aparência, instruído, sábio, entendido em conhecimento, com habilidade de viver no palácio. Mas aí vinha o processo de aculturação e de transformação desses jovens, através de 4 coisas que a gente vai perceber aí no texto. Quais são as 4 coisas? Primeira delas, esses indivíduos, para perder a sua identidade, as suas identidades, em primeiro lugar, eles precisariam perder o seu nome. E essa é a primeira coisa que é feita exatamente aí. Os nomes que eram nomes Daniel, Ananias, Misael e Azarias, passariam a ser outros nomes. Agora seria Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Ou Abidênego, como alguns chamam por aí. Enfim. Mas entenda que, olha só como eles procuram apagar o passado para começar a construir um novo presente através do nome. Nome é aquilo que me identifica, que identifica você e que diz quem nós somos, minha gente. Olha só o que acontece aqui. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Ele passaria a ter o nome de Beltesazar, que significa Bel, que é um deus babilônico, protege a vida dele. Então, de Deus é meu juiz, para Bel protege a vida dele. Deus é apagado e passa a existir um Bel agora. Ananias significa Ananias, o Senhor mostra graça. O Senhor mostra graça. Ou seja, tem o nome de Deus no nome dele. Sabe como é o nome dele agora? O comando é de Acu. Acu é um outro deus babilônico. Mesaque, que era Misael. Misael significa quem é como nosso Deus. Agora passaria a ter o nome que é quem é como Acu. De quem é como nosso Deus, para agora como quem é Acu. E Abidênego, que era Azarias. Azarias significa o Senhor é meu auxílio, para ser servo de Nego. Abidênego é servo de Nego. Entende? Ou seja, é outro deus babilônico. Então, o Deus daquele jovem seria apagado da história através da troca de nomes, e eles receberiam, como receberam, novos nomes. E é engraçado que nós cristãos hoje, quando a gente diz assim, como era o nome do Daniel e dos amigos de Daniel? A gente diz Sadraque, Mesaque e Abidênego. A gente diz os nomes babilônicos, na maioria das vezes. E a gente, só Daniel fica, né? Mas a gente esquece que os outros 3 não tinham esses nomes. Era Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome deles. Mas se eu quero apagar o seu passado e transformar você em outra pessoa, eu troco o seu nome. Segunda coisa, mudar a comida. Passar a comer o manjar do rei era justamente um processo de aculturação também. As suas iguarias, os seus vinhos finos, eles queriam, na verdade, mudar o gosto das pessoas, esquecer o gosto do passado para não ter um novo gosto agora no presente. Olha, cada país, minha gente, se caracteriza por um tipo de comida diferente, não é assim? Tanto é que quando a gente vai passar algum tempo no outro país, a gente demora um pouquinho a se acostumar com o tempero, com o tipo de comida que é feito ali. Isso é comum, isso é normal. Por quê? Porque é da cultura daquele povo, aquele tipo de gastronomia que se tem ali. Entende? Então, vamos mudar os seus nomes, vamos mudar o seu gosto pela alimentação, mas também vamos mudar a sua língua. É o que diz também aí o versículo 7, a fim de que fossem ensinados na língua dos caldeus. A língua de um povo é a sua pátria verbal. A língua de um povo é a sua pátria verbal. Nós nos entendemos porque somos brasileiros e falamos português. Entende? Então, a língua me identifica. E aí o rei, ele exige que nesse programa de 3 anos se ensinasse a língua dos caldeus. Porque mudando a língua, eu mudo quem você é também. O seu jeito de ser, a sua maneira de ser. E por último, e em quarto lugar, deveria se mudar o pensamento dessas pessoas. O texto diz assim, a fim de que fossem ensinados nas letras dos caldeus. Entenda-se aqui letras como o conjunto de narrativas
o arcabouço cultural da Babilônia. Vocês pensam que esse arcabouço era pequenininho, um pouquinho? Era não, minha gente. Eu vou ler para vocês aqui para não esquecer de nada. Olha só, o programa ali de treinamento deles, naquele instante, iria englobar, por exemplo, os textos sapienciais e esotéricos da Babilônia, as narrativas de criação, os encantamentos mágicos, iria englobar as suas teogonias, ou seja, a origem dos deuses da Babilônia, os textos jurídicos, textos históricos, registros históricos, cartas, diários de sonhos, manual de visões, matemática e astrologia. É pouco? Vamos enfiar toda essa cultura, todo esse jeito de ser, todo esse pensamento, todos os nossos deuses, a deusada que a gente tem aqui, que eram dezenas de deuses, vamos enfiar na cabeça desses jovens. Vamos fazer uma lavagem cerebral na cabeça desses jovens. E aí, quando terminar esses 3 anos, eles não vão ser mais, não vão ser de jeito nenhum quem eles eram. Eles vão ser quem nós queremos que eles sejam. E é assim, uma pesada lavagem cerebral realizada durante 3 anos, que modificaria completamente quem eram aqueles rapazes. Quem eram aqueles rapazes? Aqueles 4 jovens dali em diante não seriam mais os mesmos. Nunca mais eles seriam servos de Deus. Eles seriam escravos, não só do rei, mas dos deuses da Babilônia. Nós vivemos numa Babilônia, viu, meu querido irmão e amigo que me ouve hoje? Não é muito diferente, não. Não é muito diferente de jeito nenhum. E eu gosto de uma coisa que o texto diz aqui, na minha linguagem que eu estou usando hoje, que é revista e corrigida, quando ele diz assim, para que eles assim fossem criados por 3 anos, para que ao fim desses 3 anos eles pudessem estar diante do rei. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui para a palavra criados. Tem traduções que dizem assim, preparados. Tem tradução que diz assim, treinados. Mas eu gosto mais dessa daqui. Vamos criar essas novas pessoas. Vamos fazê-las perder completamente a sua identidade. Essa semana passada, minha filha postou um texto lá numa rede social em que ela auto se definia, em que ela auto se revelava, se colocava e dava diversas características dela. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que aquilo outro? Eu li lá e as características realmente a identificam com certeza absoluta. Só que eu completei lá de pai é um sujeito chato, não? Pai, às vezes, eu confesso que às vezes pai e mãe é um negócio bem chato, né? É meio chatinho, né? Aí o paizão, né? Com esse texto na cabeça, lendo as coisas que eu estava lendo, ela botou lá, porque eu sou assim, eu sou assado, não sei o que e tal. Aí eu coloquei lá assim, só faltou uma coisa, dizer que é minha filha e é filha dele. Não esqueça de quem você é filho. E nós somos filhos de Deus. Em primeiríssimo lugar. Em primeiríssimo lugar. Terceira coisa que esse texto vai nos dizer é que não é só por um prato de comida, é para não perdermos tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Não é só por um prato de comida, é para não perdermos tudo aquilo que Deus tem para nos dar. É interessante como a postura daqueles jovens, firmes, ousados, bem determinados, definidos, nesse instante aí, vai fazendo com que Deus ajuste a história de tal maneira que eles possam, no final das contas, conquistarem as posições melhores possíveis dentro do reino, mas sem se contaminar, sem se deixar levar, sem se deixar possuir ou escravizar pelo contexto em que eles estavam vivendo naquele instante. Mas isso, graças a 5 coisas que Deus deu para eles e que eu vou falar aqui rapidamente nesse instante. Primeira coisa que Deus dá, graça e misericórdia. Versículo 9, diz o texto bíblico assim, Deus, porém, deu graça e misericórdia a Daniel,
Graça significa bondade, benevolência, que eles fossem olhados por aqueles que tinham de cuidar deles com essa bondade. Misericórdia significa ventre materno. Essa raiz, essa palavra lá no hebraico é ventre materno. Misericórdia é ventre materno, ou seja, é abrigo, é lugar de acolhimento, é lugar de proteção. A misericórdia de Deus está sobre você. Não esqueça isso mais não, quando você lê no Antigo Testamento a palavra misericórdia, interprete assim: é o ventre da minha mãe, onde eu sou cuidado, guardado, é onde eu estou abrigado, onde eu estou seguro na minha vida. Deus fez com que eles pudessem, na verdade, serem vistos com bondade por parte de quem estava responsável por eles, e deu misericórdia para que essas pessoas acolhessem eles como se estivessem dentro do ventre da sua própria mãe. Mas não só isso. Deus deu conhecimento, diz o versículo 17. Conhecimento aí é pensamento, mente em boas condições. É exatamente bom senso. Mas Deus deu também para eles inteligência. Inteligência aí é visão interior, é compreensão dos fatos que aconteciam ao seu redor. E Deus deu para eles entendimento, ou especificamente para Daniel, entendimento em toda visão e em sonhos. Porque o povo babilônio, eles davam muito valor a essa questão de ter visões e de ter sonhos. E Daniel é chamado a interpretar sonhos. Então, alguém precisava entender disso daí. Então, Deus deu graça, Deus deu misericórdia, conhecimento, inteligência e entendimento para Daniel naquele instante ali e os seus amigos. Queremos graça, misericórdia, conhecimento, entendimento, etc. Queremos, todos nós aqui queremos essas 5 coisas para cada um de nós. Porém, não podemos esquecer de forma alguma que essas 5 coisas, elas podem estar representadas num simples prato de comida, em que a gente faz opção por isso, ou então a gente rejeita isso. No dia a dia, eu e você aqui, todos nós, temos que tomar centenas de decisões, não é? A cada dia. Se faz isso, se não faz isso. A escolha de uma palavra que a gente vai se referir a uma pessoa, que a gente vai fofocar dela, ou que a gente vai enaltecê-la. São decisões miúdas, mas que podem ser exatamente assim, desse jeito. Não é só um prato de comida. Não é só uma palavra que você escolhe. Não. Ali pode estar representado o que Deus vai dar para você ou não. Então não é só por um prato de comida, é também para não perdermos tudo aquilo que Deus quer nos dar. E quero concluir dizendo assim, atentando os irmãos para 2 detalhes aqui. 2 detalhes. Primeiro deles, aliás, 3, primeiro deles, não deixe que você seja criado por ninguém. Nem por música, nem por filme, nem por ideologia política ou qualquer tipo de ideologia, nem por filosofia, nem por nada. Não deixe que ninguém lhe crie, lhe transforme, não deixe que ninguém lhe contamine com aquilo que vai aos pouquinhos tomando conta de você. Segundo, a gente pode passar da linhagem real para comer legumes e água. A gente pode passar da linhagem real para comer legumes e água. O texto diz assim, que aqueles jovens eram da linhagem real. Linhagem real, lá no hebraico, é semente do reino. Tragam-me aqui jovens que sejam da semente do reino. Ou seja, o Nabucodonosor está dizendo assim, traga-me aqui gente que é da família do rei. E aqui especificamente do rei Davi. Semente do reino, ou seja, gente que tem a semente, o sêmen, semente vem da mesma linha, né? Da mesma linguagem de palavras, é da semente do rei, de lá, e nobres. E a palavra legumes, que a gente lê lá embaixo, porque Daniel diz assim para eles, não, experimente a gente, faça com que a gente coma legumes, ou em algumas versões, vegetais. Essa palavra aí chamada legumes significa sementes destinadas à ração de animais e plantio. O que Daniel está dizendo é assim, eu não quero comer do manjar do rei, eu quero comer das sementes que vão ser plantadas
ou das sementes que vão ser dadas para os animais. Em nenhum lugar do Antigo Testamento é usado essa palavra legumes aqui para seres humanos. Não era comida de ser humano. Não era comida de ser humano. É por isso que eu vou lá no original buscar a raiz da palavra. Não era comida de ser humano. Era comida dada a animais. Então eu saio da semente do reino para as sementes dos animais. Você está entendendo o disparate que é isso? Por quê? Porque não é só um prato de comida. Não é. Está em jogo aqui, na verdade, eu não me escravizar às coisas boas desse mundo. Está em jogo aqui, eu não perder a minha identidade de quem eu sou, filho de Deus. Está em jogo aqui, eu não perder aquilo que Deus tem para me dar. Então eu prefiro sair da semente real para ser semente de ração animal, e isso não tem problema nenhum. Põe a minha prova. Experimente, peço-te, experimente. Por quê? Nunca jamais será um prato de comida só. Mas está tudo isso envolvido em tudo aquilo que a gente fizer. Não é só um prato de comida, se trata da ceia do Senhor. Se eu comer o manjar do rei, eu não posso participar da ceia do Senhor. Você está entendendo agora onde eu quis chegar? Se eu tiver o meu prazer nos manjares dos reis da vida, eu não poderei participar da ceia do Senhor, do pão e do vinho. Então é muito mais do que a gente pensa, é muito mais do que a gente imagina. Que Deus, pois, queira nos abençoar, porque nunca será jamais somente um prato de comida. Assim como também não era somente por 20 centavos. Que Deus nos abençoe.